Olá, leitores do TEL, Luiz Otávio aqui do blog todoespaçoonline.com e hoje trazendo mais um tutorial de tecnologia aqui para você. Hoje a gente vai falar sobre operadores de atribuição em PHP. Uma aula bem básica, mas se você quer aprender o PHP, você tem que passar por essas partes básicas aí. O operador de atribuição mais básico aí que você tem no PHP seria o sinal de igual, que seria para você atribuir o valor aqui da direita para um operando da esquerda, que seria uma variável, um array ou qualquer coisa. Você já deve estar cansado de ver isso aí nas aulas anteriores, por exemplo, mais variável é igual ao valor. Nesse caso aqui, esse operador de atribuição aqui está atribuindo este valor aqui para a variável, no caso aqui. Ou se você estiver falando que é um array ou qualquer outra coisa aí, você vai estar atribuindo o valor da direita para o operando da esquerda. Esse é o mais básico. Porém, esse sinal de igual, ele pode ser utilizado para outras coisas aí. Ele é utilizado para outras coisas. Então, se você utilizar um sinal de igual, você está atribuindo um valor para o operando da esquerda. Básico. Se você utilizar dois sinais de iguais, você está comparando se um sinal é igual ao outro. Em PHP você tem muita comparação, a gente ainda vai chegar, a gente ainda vai falar sobre isso em PHP. Mas, por exemplo, eu posso ter duas variáveis aqui, eu estou utilizando aqui A igual a 1 e B igual a 2. No caso aqui eu criei duas variáveis, aqui eu ainda estou utilizando o operador de atribuição, o sinal de igual. Porém, se eu utilizar um if aqui no caso e perguntar se A é igual a B, no caso aqui, no caso vai dar não, show. A não é igual a B. E aí, no final, se eu falar aqui rapidinho, falso. Vamos colocar só falso aqui. No caso aqui, se eu utilizar esse sinal de igual duas vezes e perguntar, no caso aqui, por exemplo, um if, essa condição aqui, ela vai retornar um valor ou verdadeiro ou falso. Ele não vai atribuir o valor de A para B, nem de B para A. Então, se a gente entrar aqui no nosso... Você vê que é falso. A não é igual a B, porque A vale 1 e B vale 2. No caso aqui, se eu colocar o A igual a 2 e o B igual a 2, vai falar que 2 é igual a 2, que A é igual a B no caso ali. Então, esses são os dois sinais de iguais. Ele compara se um valor é igual ao outro. Três sinais de iguais compara se um valor é igual ao outro e se ele é do mesmo tipo que o outro valor. Nesse caso aqui, se eu utilizar três sinais de iguais, vai continuar dando que A é igual a B, porque no caso aqui são dois valores de tipo numérico. Então, A vai continuar sendo igual a B aqui no caso. Deixa eu tentar colocar uma aspas aqui nesse A aqui para a gente ver. Agora, você percebe que virou falso. Porque o que aconteceu aqui? Como é um valor numérico, você coloca ele fora de aspas aqui, para o interpretador do PHP já entender que isso é um valor numérico. Ele é um valor integer, no caso aqui. Se você colocar um valor numérico dentro de aspas, o interpretador do PHP vai entender que esse valor que está dentro da aspas aqui vai tentar interpretar esse valor como uma string. Então, apesar de ter o mesmo valor, 2 e 2 aqui, se você dá um eco aqui no A e no B, você vai ver o valor 2 do mesmo jeito. Eles são iguais, os dois valores aqui, porém eles não são do mesmo tipo, porque isso aqui seria basicamente um integer. Ele seria isso aqui. Porém, se eu fizer isso aqui, falar que esse valor é um integer, ele vai passar a ser do mesmo tipo do B aqui. Então, se a gente checar aqui agora, eles são iguais. Então, essa comparação não precisa confundir nada, não. Essa comparação que eu fiz aqui foi só para você entender que um sinal de igual
atribui um valor para o operando da esquerda. Dois sinais de iguais compara se um valor é igual ao outro. Três sinais de iguais compara se um valor é igual e do mesmo tipo que o outro. Então, beleza aí. Você lembra que na última aula a gente falou de operadores aritméticos, né, que fazem conta aí no PHP. Você também pode utilizar a atribuição com operadores aritméticos, combinando dois sinais. Por exemplo, se eu falar aqui, ó, você pode utilizar isso com qualquer um dos sinais dos operadores de atribuição. Se eu falar aqui que valor é igual a 1, a partir do momento que eu já tenho essa variável atribuída, essa variável setada com um valor qualquer, pode ser até 0, por exemplo, eu já posso utilizar qualquer outro operador de atribuição combinado com o operador aritmético. Então, por exemplo, valor ali no caso é igual a 0. Se eu der um eco aqui, valor, vou colocar um BR aqui para quebrar a linha. Se eu der um eco valor e aqui embaixo falar valor mais igual a 10 e der um eco aqui em valor, você vai ver que a variável valor vai ser somada de 10 aqui no caso. Então, 0 mais 10, 10. Então, aqui no caso, 0 e 10. Se eu falar, por exemplo, vezes 10, vai continuar dando 0, porque 0, valor multiplicado por 0 é 0. Desculpa. Então você pode combinar qualquer operador aqui de aritmético com um operador de atribuição aqui. Porém, você tem que setar o valor primeiro. Se eu não tiver setado o valor e tentar utilizar, por exemplo, um operador de atribuição aqui, ele vai dar um errinho aqui. Você vai entender já já por quê. Se eu fazer aquela atribuição sem configurar, sem atribuir, sem setar a variável primeiro, só com o sinal de igual, você vai ter um errinho aqui igual aconteceu aqui. Aqui no caso ele está falando notice, é um erro de notice, undefined variable, variável indefinida, valor na linha tal. Aí que ele te explica na onde que aconteceu o erro, o nome da variável, o arquivo que aconteceu o erro e qual a linha do código que aconteceu esse erro. Então, nessa linha 2 aqui, que já é a segunda linha, deu erro. Por que que isso acontece? Isso aqui nada mais é do que isso aqui. Eu vou te explicar já já. Vamos setar um valor. Valor igual a 0. Se eu falar isso aqui, ó, valor mais igual a 10, é a mesmíssima coisa de eu falar isso aqui, ó. Valor é igual a valor mais 10. Entendeu aqui? Ou seja, eu estou falando que a variável valor é igual à variável valor, que é a mesma variável, mais 10. Ou, dependendo do operador que você utilizar aí, de aritmético, você vai mudar a conta, né? Mas você entendeu aí. Então, se eu estou chamando aqui essa variável novamente, ela deve existir. Por exemplo, se eu falar valor é igual a valor mais 10 no caso aqui, essa variável aqui já deve existir, porque se ela não existir, vai gerar um erro, um warning, praticamente falando para você, ó, essa variável valor ainda não existe, você está fazendo uma conta, apesar da conta dar certo aqui embaixo, você está fazendo uma conta com um valor que não existe. Então, no caso aqui, ele vai pegar 0, um valor que não existe, mais 10, e vai atribuir o valor de 10 para essa variável aqui. Então, sempre que você for utilizar um operador aritmético junto com um operador de atribuição, a variável já deve existir. Mesmo que você não queira colocar um valor nele, se colocar null, por exemplo, na variável. Se você continuar aqui com o valor null, mais igual a 10, vai dar certinho do mesmo jeito lá. Então você precisa pelo menos criar a variável e falar
que ela não tem um valor. Null aqui, eu não sei se eu falei em aulas anteriores, mas o null aqui significa nada. Então, dependendo do que você utilizar, o interpretador do PHP vai converter esse valor para zero ou nada. No caso aqui, como a gente está fazendo conta, ele vai converter esse valor aqui para zero. Então, beleza, vamos continuar aqui para baixo. Aqui, conforme eu descrevi, você pode utilizar o sinal de igual, o sinal de multiplicação, o sinal de divisão, o sinal de menos, tanto faz aí. Aqui eu detalhei que, conforme eu descrevi para você, o valor mais igual a 20 é igual a valor mais 20. Então, vamos passar para os próximos aqui. Concatenação. A concatenação é também um processo muito utilizado no PHP, que é você juntar valores de variáveis. Vou te explicar aqui o que acontece na concatenação. Em aulas anteriores, eu já expliquei que o ponto é utilizado para a gente fazer concatenação. Então, vou criar a variável A e vou falar aqui, vou utilizar aspas simples, meu nome. Vou criar a variável B igual a vou colocar um aqui, vou pôr um espaço aqui também, ou então eu coloco o espaço nos finais aqui. E a variável C, vou colocar o meu nome, Luiz Otávio aqui no caso, e vou pôr um ponto. Então aqui, se eu quiser juntar os valores dessas três variáveis aqui, eu posso utilizar o ponto. Então, o que eu faria aqui? A variável D é ponto igual, que é o sinal de concatenação, ou seja, eu estou utilizando o ponto, mais um operador de atribuição, o interpretador do PHP vai entender que eu estou tentando concatenar esses valores aqui. Porém, eu tenho que setar o valor da variável D. Então, D, a primeira vez que eu for setar o valor de D, eu vou utilizar somente o sinal de igual. Então, D é igual a A. Então, o que está acontecendo aqui? Nesse momento aqui, D é igual a meu nome só. Só o A aqui, no caso aqui. Porém, eu posso continuar agora falando que D é ponto igual, ou seja, eu estou concatenando a mesma variável, o mesmo D aqui é ponto igual a B. Então, neste momento aqui, o D agora vale meu nome e agora se eu concatenar mais uma vez, D ponto igual a C, agora eu estou falando que D é igual a D é igual ao meu nome. Aqui eu estou falando D é igual a D mais B. Então, no caso aqui, é igual a meu nome é. E aqui eu estou falando que D é ponto igual a C. Então, ele é D é igual a D, que é o próprio D, ponto C. No caso aqui, eu estou concatenando isso tudo aqui. Então, se eu der um eixo no D aqui, imprimindo esse valor na tela, você vai ver que vai aparecer meu nome e Luiz Otávio. Sei que pode parecer confuso para quem está começando aí, no caso. Mas isso aqui tudo, basicamente, é igual a isso aqui, ó. D é igual a ponto B ponto C. Ou seja, as três variáveis concatenadas. Então, se eu der um eco aqui, vai continuar sendo meu nome é Luiz Otávio. Como eu reescrevi isso aqui, como aqui embaixo eu não pus sinal de ponto aqui, nesse local aqui, eu estou reescrevendo o valor dessa variável. Então, se eu apagar isso aqui, não vai fazer diferença nenhuma, porque eu reescrevi o valor da variável. Então, D é igual a ponto B ponto C. Então, essa é uma parte bem simples aí. Pessoal, eu acho que é só isso por hoje. Eu já falei demais, eu tenho essa aula também escrita, eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Se você gostou, dá um joinha aí pra gente, se inscreve no nosso canal e não se esqueça de seguir o nosso blog todospaçoonline.com. A gente traz tutoriais de tecnologia toda semana para você. Até o próximo.